Olá pessoal, como vocês estão? Bem, eu estou sumido porque semana passada eu tive que trabalhar num caso muito importante que me tomou a semana toda. Mas não vou deixar de prosseguir aqui com as nossas indicações. E essa semana eu trouxe um gênero diferente, né? Vamos sempre variar. Essa semana eu trouxe uma biografia, a biografia do Tim Cook. Tim Cook, que é atual CEO da Apple. Para quem gosta de assuntos voltados ao empreendedorismo, é uma biografia bastante interessante. A verdade é que muitas vezes ela fica um pouco arrastada, bastante arrastada eu diria, mas ainda assim ela vale muito a pena. Tem ali conteúdos muito relevantes. E para saber também como a Apple se desenvolveu, porque a história do Tim Cook se entrelaça com a história do Steve Jobs, com a história da Apple e com a história do desenvolvimento dessas empresas do Vale do Silício, né? Então, o Tim, que é o atual CEO da Apple, nada mais é do que também, de fato, o CEO da Apple na época do Steve Jobs, que sempre foi uma pessoa muito mais voltada aos produtos do que à administração. A administrar não era o forte dele. Mas quando o Tim, de fato e de direito, assumiu a administração da Apple, muitas coisas mudaram, especialmente do ponto de vista ético, né? Então, digamos que o caráter do Tim Cook e do Steve Jobs são bastante diferentes. Então, o Tim começou a uma revolução do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, modificando progressivamente as fontes de energia que sustentam a Apple, passando para a energia renovável. Ele também modificou diversos insumos dos produtos da Apple e, sobretudo, obrigou, digamos assim, a cadeia de produção da Apple seguir esse mesmo caminho, né, os seus fornecedores, criando ali uma cultura de sustentabilidade. Para além disso, ele combateu veementemente o trabalho escravo na China, naquelas fábricas que produziam e produzem até hoje produtos Apple. Ou seja, essas fábricas tiveram que se adequar para que pudessem permanecer trabalhando para a Apple. Preocupações estas que não existiam na época do Steve Jobs, né? Então, o Steve Jobs não tinha esse tipo de preocupação. Uma coisa também muito relevante é como o Tim Cook, que é homossexual, vamos dizer assim, numa empresa que talvez seja a empresa mais visível do mundo, tem um dos executivos mais restritos do ponto de vista de publicidade da sua imagem, um executivo extremamente discreto, mas que abriu mão da sua privacidade para trazer à tona essa notícia, porque ele compreende que a diversidade é algo que faz muito bem para a Apple e deve fazer bem para a sociedade e para as demais empresas. Razão pela qual ele passou a promover pessoas, claro, preparadas, mas com outras idiosincrasias, vamos dizer assim. Enquanto a Apple era dirigida praticamente por pessoas brancas e homens, ele passou a mesclar com pessoas negras, com mulheres e por assim vai, promovendo uma cultura de diversidade naquela empresa. Além disso, Tim Cook combateu fortemente a questão do acesso a informações, manipulação de informações, tratamento de dados por parte do governo e por parte de outras empresas de publicidade, dizendo firmemente que a Apple compreende a proteção dos dados dos seus clientes e as informações dos seus clientes como um direito fundamental, um direito constitucional fundamental que somente os próprios clientes devem administrar e controlar os seus dados. E para isso comprou uma briga muito importante com o FBI e também com o então candidato Donald Trump. Enfim, esse livro é um livro bastante interessante
que nos leva a refletir sobre como uma empresa que busca, através do seu principal executivo, ser uma empresa ética, pode contribuir com a moda de conduta do setor corporativo. Então eu quero indicar para vocês a biografia do Tim Cook e, claro, tem aqui uma parte que trata da rotina dele, que eu acho que é a parte mais gostosa do livro. Eu adoro saber a rotina desse tipo de pessoa. Afinal, o tempo é o mesmo, o dia tem 24 horas para todo mundo. É claro, você poderia dizer, não é bem simples assim, porque uma pessoa mais humilde que passa 4 horas no ônibus não tem o mesmo tempo produtivo do que uma pessoa bastarda. Você tem razão, mas ainda há tempo de mudar isso. Fiquem com Deus.